Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos novamente aqui no programa Fique por Dentro com o Miguel. Você pode acessar pela página do Facebook e mandar suas perguntas, suas sugestões para o nosso programa. Hoje nós vamos estar debatendo a situação dos municípios, principalmente os municípios da Baixada Santista, do nosso litoral, né? Particularmente Santos, Guarujá. Eu inclusive visitei neste final de semana, visitei a cidade de Santos, revi e reencontrei velhos amigos. Quero deixar meu abraço aqui ao secretário da Cultura, Carlos Pinto, de Santos, que tivemos um bate-papo muito bom. Inclusive encontramos um grande amigo, o Edu, o tricampeão da seleção brasileira de futebol, grande craque do Santos, excelente figura, um grande amigo, que nos recebeu lá em Santos. Estamos vendo aí a visita que fizemos ao Diário do Litoral, né? O Hélio, o jornalista Raton, eu, secretário de Cultura secretário de Cultura Carlos Pinto, e o atual diretor de governo da Prefeitura de Guarujá, o Guilherme Cruz. Fizemos essa visita à redação do Diário do Litoral. Aí batendo um papo com o meu querido amigo Carlos Pinto e o Edu, essa figura simpática, maravilhosa, grande craque do Santos, né? Que conversou conosco muito tranquilamente, batemos um papo, relembramos a Copa de 70 e os grandes confrontos entre Palmeiras e Santos que marcaram a década de 60 e década de 70, né? Aqui os nossos amigos da Praia Grande, o Hélio, que é lá do Guarujá, mas também deixar meu abraço ao Paulo Rui e ao ex-vereador Leandro do Avelino. Um abraço, Leandro, lá de Praia Grande, hein? Logo, logo estaremos visitando aí a tua cidade. E também estivemos com o prefeito, aqui ainda é Praia Grande, é o meu amigo Peão e o Paulo Rui. Na foto anterior, nós temos a figura ilustre do nosso ex-prefeito de São Luís do Paraitinga, né? Nosso companheiro Alex. Vamos em frente. E o Leandro, né? Aqui também na redação, fomos muito bem recebidos no Diário do Litoral, pela Tatiane e pelo Luigi, né? Obrigado a vocês, Diário do Litoral, que fizeram uma excelente cobertura. Aqui os nossos vereadores, presidente da Câmara de Vereadores, o Marcelo Squacione, o Todd, e à minha direita aí o querido Walter, que é prefeito também na cidade lá de Guarujá, né? Vereador. Aqui meu amigo Zaidan, um abração da TV Costa Norte. Vou estar visitando o Bertioga em breve aí, para a gente tomar aquele café e bater aquele papo. TV Costa Norte, que é uma televisão com excelente qualidade, boas entrevistas. Zaidan, que é jornalista, repórter há muito tempo, e que tem um programa de rádio, televisão, aliás, é dono de uma cadeia de informação. Está aí o site deles, TV Costa Norte. Vocês podem assistir depois do nosso programa aqui, dar uma clicadinha, assistir ao vivo a TV Costa Norte, direto pela internet. O nosso programa é transmitido pelo canal ibtv.com.br, e o Zaidan, com certeza em breve também vai retransmitir, hein, Zaidan? O nosso Fique por Dentro aí para todo o Litoral Norte. Um abraço, Zaidan. Nosso amigo Tuca Júnior, que é nosso amigo Tuca Barbosa, desculpe, que é lá de São Vicente, foi diretor também de governo lá em São Vicente, grande amigo, nós também revisitamos agora há pouco tempo. E agora sim, o nosso querido jornalista Tuca Júnior, o jornalista e o programa de jornal, o jornalismo político mais importante lá do Guarujá. Um abraço, Tuca Júnior, para você aí. Também aqui, lideranças da nossa cidade. Vereador de Iguape, o nosso companheiro Júnior. Abraço, Júnior, para você. Vamos estar visitando Iguape em breve também, viu? Então hoje nós vamos debater aqui no nosso programa. Eu trouxe um convidado especial, meu grande amigo, Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro foi diretor de governo lá no Guarujá, diretor de ação comunitária, e foi o gerente de projetos e convênios da Prefeitura do Guarujá. Uma cidade
muito importante no nosso litoral. Metade do porto é administrada na cidade do Guarujá, a operação portuária do Porto de Santos, metade é em Santos, metade no Guarujá. Temos também o próximo provável aeroporto de toda a Baixada Santista, que está sendo reestruturado para receber turistas, para receber atividade econômica que vai acontecer naquela importante região, inclusive com a vinda do pré-sal, do petróleo do pré-sal. A Petrobras está fazendo 3 torres administrativas na cidade de Santos. Vamos então debater as questões da Baixada Santista com alguns convidados. Eu realizei uma entrevista com a prefeita do Guarujá, Maria Antonieta de Brito, que eu tive a honra, como diretor de governo, compartilhar com quase 3 anos do seu primeiro mandato, e realizamos um trabalho também ao lado do Hélio, que também era diretor da Prefeitura do Guarujá. Estivemos agora juntos lá em Campos do Jordão, Hélio, e fizemos uma entrevista com a prefeita que eu gostaria que vocês assistissem, e daqui a alguns minutinhos nós vamos, assim que terminar a entrevista, comentar, iniciar a nossa conversa sobre a realidade das cidades da Baixada Santista e, em especial, da nossa querida Guarujá. Vamos à entrevista com a prefeita Maria Antonieta de Brito. Como é que está a situação no Guarujá e como é que você está sentindo essa situação da falta de recursos dos prefeitos? Bom, primeiro, Miguel, é um prazer poder estar aqui com você no seu programa e agradeço a todos que estão nos assistindo. Hoje, administrar tem sido uma tarefa cada dia mais difícil, porque eu vou tirar como exemplo o Guarujá, que você acompanhou comigo no início da nossa gestão, até um momento bem recente. Nós encontramos uma realidade de endividamento, os prefeitos que assumiram como eu a partir de 2009, elevadíssima pela falta de cuidado das gestões com dinheiro público. Se gastava do jeito que queria, não se tinha muita responsabilidade. Mesmo com a lei de responsabilidade, ninguém colocava fé nessas questões, só que a coisa começou a mudar. Os órgãos de controle, a partir de 2009, começaram a ser muito mais incisivos, muito mais cobradores das nossas responsabilidades. E a gente que pega uma cidade completamente desestruturada, com as finanças comprometidas, como foi Guarujá, com mais de R$500 milhão de endividamento de precatórios, dívidas de previdência, 400 milhões de dívidas de previdência, mais dívidas de não pagamentos daquela gestão que nós sucedemos, pegamos realidades muito duras. Então, o que faz o município? Ele faz um ajuste de gestão, procura modernizar suas finanças, procura encontrar formas de economizar e de aplicar melhor o dinheiro. Nós conseguimos colocar a casa em ordem, conseguimos equacionar as dívidas, pagar o que foi possível, parcelar outras, e aí em 2013 nós temos um grande golpe. O Supremo Tribunal Federal, a partir da orientação do seu presidente Joaquim Barbosa, ele simplesmente, com os demais ministros, entendem que a emenda 62, que nós lutamos tanto em 2009, para poder dar uma condição mais justa para os municípios. Até 2009 nós tínhamos sequestros a todos os momentos. Sequestros que iam nas áreas de educação, de saúde, qualquer área. Sequestros financeiros, financeiros, né? Quer dizer, de dinheiro público. A justiça vai lá, pega o dinheiro. Não quer saber de que conta. Não quer saber se é da saúde, da educação. Pega o dinheiro e paga a precatória. E tira. Aí vai pagar o credor. Ninguém é contrário a pagar o credor. É importante que isso fique claro. E essa é a minha tarefa à frente da APM e da FNP na questão de finanças. Nós não lidamos com dinheiro, nós lidamos com tudo aquilo que vai mexer com as finanças dos municípios, para melhor ou para pior. Então a gente vai colocar o nosso olhar, a nossa participação e dizer, olha, isso funciona, isso não funciona. Então nós lutamos por uma emenda que estabelecesse um teto de dispêndio, ou seja, de comprometimento do recurso público. O teto era até 2% da receita corrente líquida. Isto até final de 2012. 2013, com a declaração da inconstitucionalidade, nós deixamos de ter condição de pagar o
que estávamos pagando e sobrando dinheiro para investir, porque os tribunais de justiça passaram a cobrar o que faltava para finalizar a dívida. Então vocês imaginem, Guarujá, que pagava 1,5, começou a tinha que pagar 2,27 do seu orçamento, mais juros. E da onde você tira o dinheiro se o dinheiro é o mesmo e o orçamento está pronto de um ano para o outro? Nós começamos a tirar de áreas como zeladoria, como infraestrutura, como novos projetos, porque o que eu tinha reservado para fazer obras, eu tive que tirar para pagar credores, senão o município sofre com novos bloqueios das suas receitas, como aconteceu com o FPM. O FPM do Guarujá foi sequestrado, ou seja, saiu da conta do Banco Central direto para o banco do Tribunal de Justiça, para a conta do tribunal, e nós que usamos esse dinheiro para pagar as outras dívidas, quase entramos num problema maior. Então a nossa luta, minha, dos prefeitos de São Paulo, do Brasil, foi exatamente para sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal, sensibilizar os desembargadores nos tribunais de justiça dos estados, abrimos canais de negociação, estamos revendo aqui em São Paulo, nós tivemos uma grande abertura com o ex-presidente do tribunal e com o presidente do DEPRE, Dr. Pedro, e nós estamos tentando sensibilizar porque o assunto deve entrar na pauta ou hoje ou nos próximos dias lá no Supremo Tribunal Federal. Então fomos à presidenta Dilma, ao vice-presidente Michel Temer, ao líder Mercadante, recentemente estive com eles há menos de 30 dias, também estivemos com o governador Geraldo Alckmin, estivemos com governadores de outros estados para poder encorpar a luta e nós podemos fazer a defesa dos municípios. Para que o STF se sensibilize em não aumentar esta... Em não aumentar e criar uma regra mais justa nessa transição, uma modulação mais justa, porque, Miguel e telespectadores, quando você paga mais precatórios, sai de algum lugar esse dinheiro. Então, a gente não consegue responder o cidadão que precisa de um simples tapa-buraco, o cidadão que precisa de uma limpeza no canal para que quando vierem as chuvas a gente não tenha alagamento, uma condição para melhor deixar a cidade mais embelezada, ou para fazer uma política habitacional de construção de moradias. Programas como o PAC estão em risco, programas como aqueles que a gente faz com o governo do estado estão em risco, porque nós estamos com mais responsabilidades e menos dinheiro em conta. Menos dinheiro. O prefeito Marcelo Barbieri me disse que a receita dele, do Fundo de Participação dos Municípios, do mês passado, que ele recebia por volta de 2,5 milhões de reais, caiu para menos de 1.200.000. Houve uma redução do Fundo de Participação dos Municípios e tem havido uma redução geral orçamentária de arrecadação por conta das desonerações que o governo federal andou fazendo para favorecer as grandes empresas, tentando gerar uma saída para a crise, o que não aconteceu. E os municípios estão penalizados. O prefeito de Rincão me disse que ele fez a renegociação do INSS, né, como você fez há 4 anos atrás, e não está conseguindo pagar mais a parcela da renegociação porque não tem recurso, porque a gente usava porque a arrecadação o FPM, caiu. E a gente usava o FPM, a gente usa o FPM para pagar parte dessas dívidas previdenciárias, de precatórios, complementa com recurso do Tesouro que entra do IPTU, do ISS, dos outros impostos. Eu estive no Senado discutindo a retirada de alguns impostos para subsidiar, por exemplo, a tarifa do ônibus. Fazer uma compensação. Para ver compensação. Das perdas que foram geradas. Quando a gente tem reduções de impostos federais, isso tem um reflexo em tudo que a gente também arrecada. Porque o que é o Fundo de Participação dos Municípios? É uma média que se arrecadou, de tudo que se arrecadou no âmbito federal, tira as isenções, com certeza vai diminuir a nossa participação, assim como também diminuiu a participação de ICMS. Então a queda de receita aos municípios se deu tanto com os tributos federais quanto com os tributos estaduais. E também nas cidades aumentou o nível de inadimplência, porque quando o cidadão ele não enxerga o serviço público, ele se desestimula a pagar em dia. E aí é que está o grande risco,
Porque a prefeitura, ela não deixa de fazer o serviço porque ela não quer. Ela está deixando muitas vezes de fazer porque ela já chegou no seu limite. E o dinheiro que garante pelo menos a manutenção do que está sendo feito é daquele imposto que entra todo mês, do ISS do serviço que é prestado na cidade e que às vezes é sonegado. Então as prefeituras também vêm melhorando seus mecanismos de fiscalização, de cobrança, porque se não fizer isso, a gente vai ter um rombo muito maior. Há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, já aprovado na Câmara Federal, para renegociar a dívida de estados e municípios. A Dilma tirou da pauta. Era para ser aprovado em fevereiro no Senado e a Dilma mandou o Manteiga lá e retirou da pauta. Mas tem uma ação que é política aí. Essa luta? Nós continuamos na pauta da renegociação dessas dívidas. Elas não abrangem todos os municípios, Miguel. Mas tem uma questão. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, por que ele mandou a pauta da modulação dos precatórios para a ordem do dia? Porque ele entendeu o seguinte: com a redução das dívidas do município, nós vamos obrigar os municípios a usarem esse dinheiro para pagar precatórios, mas isso é engano. Ele não entende o que é uma dívida municipal. Eu falo aqui com muita tranquilidade, porque eu estou à frente desse tema. E não acontece porque nem todos os municípios brasileiros que têm dívidas de precatório têm endividamento com a União. Bancário com a União de outro tipo. Exatamente. Precatório é dívida com fornecedor. Precatório é dívida de serviços que foram contratados, de desapropriações, de empréstimos a bancos, de ações previdenciárias, trabalhistas. Os nossos precatórios no Guarujá, a maioria deles, 13 deles, concentra 90% da dívida. Foi com desapropriação e empréstimo de banco. O trabalhista é muito pequeno. Então a gente constatou, porque eu criei uma comissão de revisão, que muitos desses processos não tiveram defesa adequada do município. Ou seja, alguém trabalhou para que outros ganhassem. Então nós estamos revisando os cálculos, estamos ingressando com ações para redução, ninguém está negando do valor, e até mesmo anulação de outros, como é o caso da Vega Sopave, que nós descobrimos que foi feita uma negociação extremamente prejudicial ao município, que hoje está em 150 milhões. 150 milhões, e que isso já tinha sido pago. Sem autorização do Tribunal de Justiça foi feita uma nova negociação, ou seja, isso é nulo. E estamos sendo cobrados em 150 milhões de algo que não chegava a 5 milhões. E que já foi pago. Então nós estamos encontrando tudo isso. O que você está me dizendo é que o STF, o Barbosa, resolveu aumentar o valor do limite, da obrigatoriedade para pagamento de precatórios, porque ele estava achando que ia haver a renegociação da dívida de estados e municípios e que isso compensaria isso não é uma coisa com a outra, e não é verdadeiro. Não é verdadeiro. E nós fizemos movimentação quando vimos o risco que isso seria. Claro, nós queremos que haja um caminho, uma solução junto ao governo das nossas dívidas com ele. Mas não pode ser moeda de troca para o STF. Claro. Não pode. O Brasil está crescendo pouco. Muito pouco. É o nome dele. Como é que você está sentindo isso lá no Guarujá, na atividade econômica do Guarujá? Bom, a nossa atividade lá no Porto tem crescido a cada ano mais. Mais importação do que exportação. Nós temos exportado mais produtos nossos. Agora eu entendo que a economia nacional, ela teve, de certo modo, com os problemas de infraestrutura logísticos, enfim, o aumento da produção nacional, uma certa retração, mas ela é uma economia ainda forte. Com tudo isso, a economia brasileira ainda é uma economia forte. O governo tem feito um esforço imenso para controlar, manter questão de inflação, juros, e acho que a gente tem capacidade de poder crescer mais. O dado do próprio governo federal é que 70% dos recursos orçamentários para investimentos na área pública, para investimentos em portos, em infraestrutura, não foram utilizados. Não foram utilizados a grande maioria.
continua com aquela fila de caminhões. A grande maioria por incapacidade de alguns órgãos mesmo, de executarem ações. O Guarujá nós conseguimos terminar a perimetral, eu criei um gabinete de gestão de crise quando nós começamos a enfrentar os problemas, fiz todos os órgãos, estadual e federal, sentarem à mesa junto conosco e com as empresas, porque cada um tem sua responsabilidade. Definimos competência de cada um e criamos uma comissão de trabalho para buscar soluções. Então, e também investimentos. Há uma incapacidade de tornar o investimento mais veloz. A agenda da APM, dos prefeitos e da Frente Nacional de Prefeitos, o que está previsto em relação aos precatórios e em relação à melhoria da arrecadação? O que os prefeitos vão fazer nos próximos dias? Bom, em relação a precatórios, eu coordeno a mesa hoje à tarde, às 16 horas, sobre precatórios, com a participação do Tribunal de Justiça, da Frente Nacional de Prefeitos, de prefeituras que estão passando por este problema como Guarujá. Além disso, nós teremos também painéis sobre a questão da melhoria da gestão pública com outros coordenadores e palestrantes, porque melhoria da gestão pública, melhoria da eficiência, melhoria do serviço para o cidadão e melhoria na forma de gastar e controlar os recursos públicos. Então nós estaremos discutindo essas também os painéis e na sexta-feira eu participo de um outro painel de educação, que é o uso do recurso público para transporte do estudante e para alimentação escolar, para merenda escolar. Porque um outro problema que nós temos sentido como municípios, Miguel, na questão da gestão pública, é a falta de condições, até pelo nosso endividamento, de conseguir melhorar e modernizar as nossas secretarias para servir melhor a população e dar uma resposta mais rápida. Isso representa aumento de arrecadação. E no caso da área de educação, o recurso que nós estamos desembolsando do poder público, do dinheiro do contribuinte, da população, para complementar o gasto com alimentação escolar e com transporte são crescentes e não tem chegado recurso na mesma velocidade, na mesma proporção. Então a cada ano a gente vem reivindicando o aumento desses repasses para que a gente possa atender melhor as nossas crianças, jovens e adolescentes e incluir mais jovens, mais crianças no transporte gratuito. E isto para nós é uma questão lá no Guarujá. Eu criei o Passe Livre, está em quase para 6 mil crianças, jovens. O critério é renda e, portanto, nós somos uma das cidades brasileiras, eu apresentei isso no Senado, que já vem praticando um subsídio desse tipo de transporte ao estudante, para que ele possa ir para a escola, para que ele possa ir para as atividades de esporte, de lazer, de cultura e que ele consiga ter uma educação integral. Bacana. Excelente proposta, prefeita. Eu fico feliz de te receber aqui no programa Fique por Dentro, saber que você está muito bem, lutando como sempre, com muita garra, com muita dedicação ao povo do Guarujá e à luta do municipalismo brasileiro, que você tem sido uma grande liderança. Nós acabamos de ouvir a entrevista da prefeita Maria Antonieta de Brito, sabemos de todo o empenho, toda a luta que ela travou para acertar as contas públicas nos primeiros 2 anos, que foi muito difícil, depois para trazer recursos para a cidade, um orçamento de algo em torno de 700, 750 milhões há 3 ou 4 anos atrás, e nós conseguimos levar para lá quase 320 milhões de reais de obras. Foi um esforço muito grande. E essas obras, para serem executadas, também levam um tempo, também há uma dificuldade nessa implementação. A prefeita também falou bastante sobre a questão dos precatórios, Feliz de te receber aqui no programa. Você, analisando a entrevista da prefeita, como é que você vê essa realidade dos municípios hoje, lá da Baixada Santista e particularmente lá do Guarujá? Em primeiro lugar, agradecer o convite do companheiro, e privilégio estar aqui participando desse programa, A gente fazer uma retrospectiva, quando a gente foi assumir, antes de assumir, dia 31, a Caixa chama os prefeitos para assinar os convênios. Na virada do ano de 2008, 2009, a Prefeitura do Guarujá perdeu
12 milhões de reais de recursos, porque não tinha, entendeu, a certidão do CALC, né? Quer dizer, o governo anterior deixou de pagar, entendeu, as parcelas para o INSS, entendeu, e para outros débitos federais, né? Quer dizer, então negativou o nome da prefeitura, quer dizer, impossibilitou, perdemos 12 milhões de cara na entrada. Isso que nem o Serasa, o SPC. O SPC ficou no vermelho, a prefeitura não pagou, não consegue ter mais acesso às verbas do governo federal. Nenhum repasse, nem entra no cadinho federal e no cadinho estadual, você não consegue os repasses. Aí a primeira luta da prefeita foi exatamente ir a Brasília, com a Frente, né, Nacional dos Prefeitos, né, pedindo duas questões, né, que as prefeituras no geral, né, os prefeitos que estavam assumindo, encontraram as suas prefeituras em estado de calamidade pública orçamentária, né. Então foram duas coisas que os prefeitos pediram. A renegociação, né, por 240 meses das dívidas de INSS, Fundo de Garantia, né, e a questão dos precatórios. Então, na época, o presidente Lula, né, sensível, né, com a situação dos municípios, editou duas medidas provisórias, né. Essa medida provisória, né, quer dizer que foi do parcelamento, né, quer dizer, independente conseguiu botar todos os municípios numa situação, certo? Quer dizer, ok, junto ao CALC. E a segunda, entendeu, medida provisória foi a questão dos precatórios, que depois, né, foi transformada em lei, entendeu, com seus percentuais. Quer dizer, isso deu uma liquidez para o município. O limite, né, dos precatórios era 1,5%. 1,5% da receita, sim, orçamentária. Sim. Ou seja, os pagamentos que a prefeitura poderia fazer a fornecedores e processos antigos que a prefeitura tinha que saldar não podiam ser superiores a 1,5% da receita orçamentária, né? E ela agora disse que o ministro Joaquim Barbosa aumentou de forma um pouco unilateral para 2,5% por uma decisão judicial, não é isso? Dificultando ainda mais a execução orçamentária dos municípios. Você pega um orçamento da prefeitura, 54%, 55%, que é o teto máximo pela lei de responsabilidade fiscal, né? Quer dizer, é folha de pagamento, né? O restante você tem que saúde, educação. O que resta para as prefeituras investirem é 1 ou 2% do orçamento, né? Com esse aperto fiscal, né? Quer dizer, primeiro, tem um orçamento, antes de destinar o dinheiro para a saúde, para a educação, você tem que pagar os juros, né? Dos empréstimos, exatamente para o governo federal, que é retido na hora. Para poder. Que também, se não pagar essa dívida, também não consegue ter acesso. Nome sujo, não faz convênio, não faz contrato, não tem PAC, não tem investimento nenhum do governo federal. Quer dizer, é um aperto fiscal que está sendo. O Lula deu uma flexibilizada, mas não pegou o problema principal, né, dos municípios, né, que é exatamente esse aperto fiscal que está sendo submetido, entendeu, por essa lei de responsabilidade fiscal. Aí o prefeito fica tentando equilibrar, como disse a prefeita Antonieta, com gestão, melhoria da gestão. Isso sempre ajuda, mas não resolve. Não vai resolver o problema da administração. Qualquer coisa assim temporal, aí o ministro tem o lobby dos caras que tem que receber os precatórios, atuam nos tribunais. Aí forçam, entendeu, uma situação, os juízes se sensibilizam, né, aumenta da noite para o dia 1%. A 1% de R$1 é uma coisa, agora 1% de um orçamento de 1,2 bilhão, né, é muita coisa que deixa de se investir, né? Como o prefeito falou, não é que eles não queiram pagar os fornecedores, é que esses processos que geralmente tem também correção, tem juros,
E muitos desses precatórios nós sabemos que também têm suas irregularidades, certo? Em processos forjados, montados, as expressões que são feitas para que a prefeitura deixe de se defender, prazo, né? Deixe de se defender e acabe beneficiando um fornecimento. Não é uma máfia que não precatórios, né? A verdade é isso, né? Quer dizer, agora, o problema central, né? Quer dizer, você pega o Fundo de Participação de Municípios, né? Você praticamente, o Guarujá, o ano passado, arrecadou aproximadamente 52 milhões. Né? 52? Milhões. O ano? Ano. Né? Quer dizer, o ano de 2012 chegou a 48. Foi o que ela recebeu do FPM. Você já viu que a diferença não é muito grande, 48 e 52. Né? Quer dizer, não teve um reajuste. Né? As despesas, entendeu, aumentaram, mas não foi reajustado o Fundo de Participação do município. Com esses 52 milhões, a gente pagava, quer dizer, de INSS, uma série de parcelamentos que nós tínhamos, praticamente 51 milhões, 52 milhões, sai num guichê e entra em outro para pagar a dívida. Né? Quer dizer, então não temos que investir. Certo? Os investimentos que nós temos, entendeu? São investimentos que vêm com os programas, entendeu, do governo federal. Agora, programas esses que você tem que pagar a contrapartida. Né? A prefeitura tem que ter uma receita orçamentária. Tem que ter uma receita orçamentária para pagar. Ter acesso a recursos. Tá. Por exemplo, dê um exemplo. Por exemplo, PAC 2, 151 milhões. A prefeitura tem que botar 15. Quer dizer, ela tem que ter disponível para investimento 15 milhões de reais para poder obter 150. Mas aí se ela pagou precatório, pagou dívida, pagou INSS atrasado, não tem como colocar esses 15 milhões, não tem como ter acesso aos 150. Pode ter a medição, aí a obra anda, mede. A primeira coisa que o governo federal exige, né, é que, em primeiro lugar, para liberar o recurso, né, vamos supor, tem uma parcela de 15 milhões, a parte da prefeitura é 10%. Primeiro a prefeitura tem que depositar na conta vinculada 1,5 milhão para depois eles mandarem o resto. Se não tiver esse 1,5 milhão, não vem a medição. Não vem a medição, a obra para. Agora, ainda assim, Hélio, eu nesse congresso agora da APM, também um pouquinho antes, estava acompanhando a insatisfação dos dirigentes da Associação Paulista dos Municípios, dizendo que, inclusive, de 2013 para 2014, obras já medidas, né, obras que já precisavam ser pagas e que os prefeitos fizeram esse depósito da contrapartida, o governo federal atrasou os pagamentos deliberadamente para poder fazer caixa para o superávit primário. Né? Isso em média, Miguel, a gente acompanha as prefeituras todas da Baixada, todas numa situação muito difícil orçamentária, né? Você vê, entendeu, que, por exemplo, o SUS, né? Quer dizer, 3 meses de atraso. Então a prefeitura paga primeiro para depois receber. Sai verba do Tesouro para pagar. Né? Quer dizer, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, a mesma coisa. Todos os repasses do governo federal, certo, estão atrasados. Né? Quer dizer, se a prefeitura não tem para pagar, o que acontece? Aí o prefeito paga, né, o SUS, se não para a saúde, né? Falta remédio, falta médico, falta certo, as coisas. Quer dizer, o prefeito não pode atrasar, o prefeito tem que conseguir honrar o compromisso. Tem que pagar a dívida em dia, senão não recebe os programas, os recursos dos programas. Né? Os recursos dos programas e também as transferências fundo a fundo. Né? Ficam bloqueados. Você só consegue tirar as transferências fundo a fundo, fundo de saúde, fundo de educação, se você enfiar uma liminar. Quer dizer, então, veja só qual é a situação. Um cidadão comum, né,
vive no município, ele quer ter o serviço, precisa da educação, da saúde, do transporte no município. A União não viabiliza os pagamentos, os repasses, faz exigências de contrapartida aos municípios para poder fazer os repasses. Essa contrapartida é realizada e o Estado, a União, atrasa os pagamentos. Evidentemente, fica uma situação, o orçamento já é pequeno, existe, estávamos comentando antes de começar o programa, você estava falando que, inclusive, quando a Prefeitura envia uma proposta, um projeto, para entrar dentro de um programa do PAC, né, o orçamento previsto lá no programa do PAC já é um valor que vai realizar a obra com muita dificuldade, certo? Que já é um valor, uma tabela, digamos, desvalorizada, né? E depois não consegue executar e a obra fica inviável. Dá um exemplo para a gente entender um pouco melhor isso. Eu vou dar um exemplo do PAC 2, Guarujá, né? Quer dizer, nós aprovamos em 2010, né? O programa foi selecionado, né? Nós conseguimos licitar, né? No final do ano passado, final do ano passado, e até agora as obras não iniciaram. Então foi contratada a unidade habitacional, né, a R$55. Hoje, o Minha Casa Minha Vida está pagando 75. Mas não nesse contrato. Não nesse contrato. Nesse contrato ele vai pagar 55? Vai pagar 55. A diferença, quem paga é o município, né? Qualquer reajuste que tenha e atraso da obra, né, quer dizer, quem paga é o município. O governo federal se isenta de pagar qualquer reajuste. Agora, e os tem projetos? aquele negócio tem um negócio lá daquela música, né? A Amélia, que era mulher, começa assim: nunca vi fazer tanta exigência. É um mundo de exigências, né? Todas as exigências recaem sobre os ombros da do prefeito, prefeitura, do município. Do município. Né? O município tem que pagar dívidas em dia, o município tem que pagar os impostos em dia, o município, tudo está certo. Se a União fizesse a mesma coisa, se a União também pagasse tudo em dia, e a União não tem pago por conta dos repasses para o pagamento astronômico dos juros, não é isso? Cobrado pelos bancos, que agora o Banco Central aumentou de novo a taxa de juros para fazer o superávit, né? Então esse arroxo monetário, esse arroxo fiscal que vive a União como cobradora das dívidas de estados e municípios e exigências para fazer tudo em dia, você disse que para fazer o projeto, a prefeitura precisa ter uma contrapartida, mas ela vai, por exemplo, pegar uma obra para fazer um viaduto, um recurso para fazer uma melhoria na cidade, ela tem que também conseguir fazer um projeto. A prefeitura tem condições de fazer, tem recursos para poder fazer os projetos, para poder realizar as obras? Miguel, o funcionário público recebe muito pouco, né? Por exemplo, na tabela da prefeitura, um arquiteto recebe R$2.000, né? Início de carreira, né? Onde você vai arrumar um arquiteto recebendo R$2.000? Um geólogo ganhando R$2.000? O que está acontecendo, né, é que esses funcionários estão saindo da iniciativa pública para a iniciativa privada, tá? A gente compensa com os cargos comissionados, entendeu? Para eles elevarem o nível de salário, né? Mas as prefeituras sofrem com muita dificuldade para executar os seus projetos. Por exemplo, o projeto do aeroporto do Guarujá, só licença para fazer o projeto para licença ambiental, que o IARIMA, o projeto custa R$2 milhões. IARIMA é EIA, Estudos de Impacto Ambiental, e o RIMA é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, que é um estudo que tem que ser feito, um estudo técnico que tem que ser feito para poder obter as licenças ambientais para poder fazer uma execução para você fazer a da obra, para poder fazer a licitação, né? Tem que apresentar esse relatório técnico. Senão você não consegue. Quanto custaria o do aeroporto, por exemplo? R$2 milhões. Para obter que recurso? Esse recurso, né,
Não, digo abaixo de 80 milhões. O aeroporto vai custar 80 milhões as adaptações. No caso lá do Guarujá, que já tem um aeroporto, inclusive uma base militar da aeronáutica, né, que ainda administra o aeroporto, foi feito um convênio com a Prefeitura do Guarujá para atender toda a Baixada Santista. O aeroporto, inclusive, que é importante para São Paulo, porque, eventualmente, se tiver um problema aqui de chuvas, de dificuldade de descer aqui em São Paulo, em Guarulhos, ao invés de ir a Viracopos ou ir no aeroporto mais distante, né, passa a ser um aeroporto reserva também. É estratégico. É estratégico. Além do que tem o pré-sal, tem essa coisa que precisa ter o patrulhamento aeronáutico também do pré-sal, e dali está previsto também uma frota para fazer essa observação dos campos de petróleo que estão sendo feitos lá fora no oceano. Para fazer as adaptações para o aeroporto civil precisaria de 80 milhões. Só o IARIMA, 2 milhões. 2 milhões. Então a Prefeitura tem que ter a contrapartida para poder fazer obter esses programas, esses recursos, e ainda tem que fazer investimentos também para poder fazer o projeto, recursos que a administração municipal não tem. Não é isso? E o desenvolvimento dos municípios fica travado e o dinheiro indo para os bancos, indo para fazer pagamento de juros aos bancos, né? Então, banco de um lado, precatório do outro, as cidades ficam sem recursos para gerenciar. Vamos continuar. Como é que você vai promover um médico, trazer um especialista, né, se você, entendeu, não tem dinheiro para pagar? Né? Traz a UPA, mas não tem verba para o custeio. Nós trouxemos lá, estivemos lá com o Beltrame, lá, na época o doutor Marco Antônio, nosso secretário, a prefeita, nós estivemos lá no Ministério da Saúde, trouxemos 2 UPAs, trouxemos 10 UBS, quer dizer, reformamos todas as unidades de saúde do Guarujá que estavam caindo aos pedaços, quer dizer, fizemos convênio com o SAMU, trouxemos ambulância, quer dizer, trouxemos muito investimento. Agora o que falta? Né? Falta pessoal, falta... Agora, enquanto que o governo federal dá 60% do custeio, né? O município arca com 60% e o governo federal 40%, não tem dinheiro, certo? Agora, coitado é do prefeito, né? Que tem que economizar, tem que cortar, quer dizer, mas não tem mais gordura para cortar, Miguel. Não tem de onde cortar. Não tem onde cortar. Vamos interromper um instante. Eu queria também apresentar a vocês a entrevista que nós fizemos também lá no Congresso da Associação Paulista dos Municípios com a secretária de Educação do Guarujá, a Priscila Bonini, que também foi reitora da UNAERP, da universidade lá que fica no Guarujá, e que diretora, presidente regional, eles chamam assim, presidente regional, da Undime, que é a organização dos dirigentes municipais de ensino, né? Então vamos ver a entrevista com a Priscila Bonini para comentar um pouco sobre educação na cidade, como é que anda. Agora com a minha grande amiga e excelente profissional da área de educação, a Priscila Bonini, que é secretária de Educação da Prefeitura do Guarujá, é presidente da Undime, que é a Associação Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino para a região Sudeste, e também foi diretora da UNAERP, uma universidade Conselheira Estadual de Educação. E conselheira estadual de educação. A Priscila fez um trabalho na educação lá no Guarujá, que eu pude acompanhar enquanto fui diretor da Prefeitura do Guarujá, maravilhosa administração, modificou a estrutura, reformou todas as escolas, modernizou, fez um trabalho excepcional. Está tudo bem lá no Guarujá? Eu acho que não está tudo bem em nenhum município, na verdade, né? Nós temos um grande desafio aí da educação brasileira no que se refere ao atendimento de demanda, né? Os municípios hoje não conseguem suportar orçamentariamente, né, as exigências que a gente vai ter agora com o Plano Nacional de Educação, né? Então, todos os secretários estão se mobilizando para poder resolver os grandes entraves que nós temos da educação brasileira, né? Um dos mais graves hoje é a falta de vagas de creche, né? Poucas creches.
Na verdade, a história da creche no Brasil é muito recente, né? Antes nós não tínhamos um fundo que atendia a educação infantil, como nós temos o Fundeb hoje, né? Então é muito pouco tempo que os municípios estão trabalhando a educação infantil. E são os mais diversos problemas. Há municípios que não possuem mais terrenos, municípios que não têm orçamento, municípios que estouraram a lei de responsabilidade fiscal e não podem mais contratar. Portanto, não podem nem entrar em nenhum programa, nem do governo federal, nem estadual, para construir, porque você tem que manter. Está engessado pela lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Como é que você mantém? Você ganha estrutura física, mas a estrutura física precisa de profissionais dentro, né? E é nessa contratação você tem um problema da lei de responsabilidade fiscal. Então nós estamos fazendo um grande movimento, uma articulação, governo estadual, federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, para que esse é o papel da Undime, né? Para que a gente possa sentar todos juntos e realmente juntos encontrarmos uma saída para os municípios. Me diga o seguinte, o secretário de Educação hoje do município, você falou das creches, das dificuldades orçamentárias, poucos recursos, lei de responsabilidade fiscal, né? Mas e o conteúdo educacional, o programa da aprovação automática? Eu entrevistei há pouco o César Calegari, que aqui em São Paulo tinha esse problema, ele acabou com a aprovação automática. É que há duas correntes, né? E há interpretações equivocadas também do que é aprovação, né, automática. No município do Guarujá nós trabalhamos com ciclos, né? E não existe essa situação, né? Nós trabalhamos através dos ciclos e o aluno tem que ter potencial para passar de ano. Não tendo, infelizmente, né? Ele tem que ficar mais um pouquinho para poder. Nem todo mundo avança com o mesmo. Nem todo mundo. No mesmo ritmo, né? Nem todo mundo então, avança. Mas a escola tem que estar preparada para poder apoiar o preparada, desenvolvimento de todos. A grande missão do professor hoje, porque o professor hoje mudou a missão do professor. Eu digo que hoje o professor não só educa, mas o professor acaba sendo um psicólogo, acaba sendo um assistente social, um pouco pai, um pouco mãe. O resgate da família para as escolas é muito importante, né? Nós começamos agora recentemente uma campanha trabalhando um programa chamado Siga Esse Exemplo, resgatar a família, porque a escola é onde se dá o processo de ensino e aprendizado, mas o papel da família no que é certo, impor limites e demonstrar como a criança tem que se comportar é fundamental. Então a gente tem essa dificuldade também, né, de trazer a família para trabalhar em conjunto. A educação sozinha não vai resolver o problema. É um esforço geral da família, sociedade educação em conjunto, para poder garantir exatamente, uma boa educação. Agora, me fala um pouquinho o seguinte, você também foi diretora da UNAERP, acabou de levar agora, pelo que eu estou sabendo, está lutando aí para que lá no Guarujá se implante uma faculdade de medicina, dentro desse esforço geral de formar mais médicos, de trazer mais médicos, e lá falta profissional. Nós sabemos como é que foi no Guarujá, dificuldade para conseguir ter os médicos, pediatra, ortopedista, né, atendendo na cidade. Você fez esforço para levar a faculdade, para instalar a faculdade, e a UNAERP luta bastante, é uma universidade já tradicional. 80 anos. 80 anos, 80 né? Anos. A reitora da universidade é sua mãe. É minha mãe, professora Elmara. Na verdade, o chanceler, meu avô, Eletro, faleceu agora com 97 anos. Que maravilha, 97 anos, né? Com a grande árdua missão, né, de transformar através da educação, né? Eu venho de uma família de educadores, amo a educação, então talvez eu tenha caminhado na minha carreira na busca insistente de resolver os grandes desafios da educação. Hoje nós temos uma problemática seríssima no país, no que se refere ao ensino superior, que pode pôr em risco a soberania do país, que é a entrada de grandes grupos no Brasil, e não há uma regulamentação para isso ainda, né? Então, nós temos que estar bem atentos a isso. Transformando o ensino público superior em mercadoria, sim, especulativa, porque são fundos estrangeiros que vêm buscar recursos, inclusive recursos públicos, porque o ProUni e outros programas estão repassando. No momento que ele assume uma instituição de ensino, né, ele entra, né, no processo de transformação e desenvolvimento de um país. Claro. Né? Então, por isso que eu acho que põe em risco a soberania do país. Eu achei um absurdo, Priscila, que numa das universidades que foi adquirida por um desses fundos, isso eu entrevistei uns diretores da UEE e da UNE, eles me disseram que
e também fui confirmar com um colega que está fazendo essa faculdade lá em São Paulo, que na aula de abertura, as congratulações para os alunos era feita pela secretária de Estado americana. Quer dizer, os alunos eram recebidos na Universidade Brasileira, né, com as congratulações do Departamento de Estado americano. Quer dizer, não era o ministro da Educação, ou o secretário de Educação, ou uma autoridade local que dava os parabéns para quem está chegando na universidade. Por falta de regulamentação. Você pega no ensino básico, né, entre Estado, você pega esse Estado, município e governo federal. Nós temos uma Constituição que trabalha a questão do regime de colaboração, né? Mas não é um regime de colaboração, porque ele não está regulamentado, né? Ele existe na Constituição, mas precisa ser regulamentado para que você não fique à mercê de mudanças governamentais. Então foi o que nós discutimos hoje, foi um debate bem caloroso na temática da educação, de regulamentarmos o que é essa cooperação entre o município, o Estado e o governo federal, né? Como ela deve funcionar. Vamos trabalhar o Estado com o município fundamental compartilhado, mas aonde é o limite de um e o limite do outro, né? Então essa questão brasileira, ela precisa ser encarada com seriedade. Nós precisamos criar marcos de regulamentação que possam facilitar o trabalho dos entes federativos, né? Então nós temos um grande problema de agir integradamente em favor da educação brasileira. Ainda mais, por exemplo, entre véspera de eleição, então, você começa a ter uma desarticulação maior do sistema. E a educação ela não pode estar à mercê de mudanças, né, políticas. Então esse é um ponto que eu acho que o Brasil tem que caminhar muito. Trabalhar realmente uma articulação, ações articuladas entre os entes federativos que possa estabilizar o desenvolvimento da educação brasileira. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, criar uma regulamentação adequada que proteja a soberania educacional. Quer dizer, a escola particular, a escola privada, que é um negócio grande hoje no Brasil, né? Você tem instituições e antigas, né? Você vê uma universidade como a Gama Filho no Rio de Janeiro, uma universidade antiga que acabou tendo dificuldades financeiras e foi vendida, infelizmente, também, fechada, né? E a gente sabe que é um assédio muito grande. Outro dia estavam me dizendo que o reitor da Universidade Mackenzie estava sofrendo pressões para se afastar da discussão financeira para que pudesse ser entregue também. Conheço bem de perto isso. Caramba, que situação complicada, certo? A reitora da universidade, a nossa instituição lá, ela tem 80 anos, é uma instituição filantrópica, né? Trabalha bastante a questão social e educação como ferramenta de transformação social. Ela semanalmente sofre uma pressão muito grande. Recebe propostas altas muito tentadoras para quem não acredita, né, que a educação não é uma mercadoria. Não é só negócio, não é só comércio, não é só dinheiro. Né? Não sabemos até quando vamos sobreviver, mas enquanto, né, a reitora acreditar na educação como uma ferramenta de desenvolvimento de um país e que essa educação ela não pode ser tratada no mercado comum, né? Tratada como mercadoria, nós vamos resistir. Nós acabamos de assistir a entrevista com a secretária de Educação do município do Guarujá, Priscila Bonini, essa excelente profissional, executiva na área de educação, vem de uma família de educadores e vimos as dificuldades da gestão nessa área. O dinheiro do Fundeb cobre as despesas da educação? De forma alguma. Né? O que fica faltando? Por exemplo, a merenda escolar, né? Quer dizer, que é um fator. Quer dizer, muitas das crianças que estão na rede pública, quer dizer, às vezes aquela refeição que ela come na escola é a única refeição que ela vai ter no dia. Né? Então, hoje, o governo federal dá 30 centavos, entendeu? Por cabeça, né? Per capita, né? 30 centavos. 30 centavos. E o governo estadual, 50 centavos. Agora, eu quero ver você dar uma merenda de qualidade para uma criança por 80 centavos o dia. Um pãozinho e um copo de leite. Nem isso consegue.
Então o resto, quem arca é o município, né? No caso, entendeu, do uniforme escolar, que é uma coisa fundamental para a criança, né? Quer dizer, ela tem o uniformezinho dela de verão, o uniformezinho dela de inverno, né? Para ela poder ir para a escola, para poder se identificar, uma questão até de segurança, né? A criança está uniformizada, né? Quer dizer, quem arca com esse custo é o município, né? Quer dizer, então, tem muito das crianças brasileiras hoje não tem uniforme, porque a prefeitura não tem esse recurso, né? Quer dizer, então, se faz custeio, né? E não chega a fazer as verbas necessárias, entendeu, para ter uma educação de qualidade, né? Você tem o ônibus escolar, você tem o custeio, quer dizer, tem a questão das creches, né, que são material didático, né? Né? Material didático, entendeu? A Secretaria de Educação é responsável pelas creches. E hoje, entendeu, a Dilma prometeu 2.000 creches, que hoje são placas, né? No Guarujá, por exemplo, existe um déficit de 2.200 vagas na creche pública. Já foi pior. 2.200 crianças que não têm creche. Que não tem creche. Que não tem creche. Aí a mãe não pode trabalhar, a criança não estuda, não consegue se desenvolver no tempo que é necessário na sua educação infantil. A creche consegue ajudar as crianças no trabalho escolar, né? Agora na Constituição, esse conceito de creche mudou. Não é mais o conceito de guardar um lugar para você guardar as crianças ali com segurança enquanto a mãe trabalha. É educação infantil, tem que ter pedagogia, materiais apropriados, os brinquedos pedagógicos. Quer dizer, você já está desenvolvendo na primeira idade. Quando a criança na primeira idade consegue ter acesso a uma educação infantil de qualidade, ela depois vai para o período de alfabetização com mais capacidade de acompanhar e se desenvolver na escola. Então a situação da educação está com essas dificuldades, portanto as prefeituras são muito dependentes dos recursos que vêm e da capacidade de ter bons interlocutores, né? O prefeito tem que ser um bom interlocutor junto ao Estado, junto à União, além de ser um bom gestor, e os deputados também têm um papel importante nessa luta para trazer recursos, verbas, emendas orçamentárias. Lá no caso do Guarujá, você trabalhou bastante nessa questão também de trazer as emendas orçamentárias, né? Eu consegui muitas emendas parlamentares, né? Quer dizer, consegui muita coisa, entendeu, para o município, né? Quer dizer, mas o que a gente viu, né? Quer dizer, no governo Lula, né, você tinha muitos programas, né, que tem dois tipos de programas dentro dos ministérios. Quer dizer, é um programa normal que qualquer município pode se inscrever, né, independente da emenda parlamentar. Não precisa de indicação do parlamentar. Não precisa da emenda. O prefeito acessa o recurso. Acessa, tem o programa, você vai lá, se cadastra, faz o projeto, manda para análise, entendeu? E quer dizer, vem o recurso. Certo. Né? E a outra fonte é do parlamentar. Do parlamentar. Né? Do governo Lula para o governo da Dilma. Isso aí mudou, entendeu? Grande parte dos programas, entendeu, são de emenda parlamentar. Foi cortado drasticamente, né, os programas regulares dos ministérios. Né? Quer dizer, muito pouco, entendeu? Muito pouco dinheiro, entendeu, nesses programas. Né? Quero agradecer imensamente a tua participação nessa primeira hora do nosso programa, que está sendo transmitida pela TV Aberta de São Paulo, na NET e na Vivo. E o Hélio, que foi gerente de projetos e convênios e contratos da Prefeitura do Guarujá, e que também foi diretor de ação comunitária, foi reconhecido como o melhor gestor do programa Minha Casa Minha Vida pela Caixa Econômica Federal, é um excelente técnico. Acho que engrandeceu aqui a nossa programação do Fique por Dentro com Miguel, para poder esclarecer um pouquinho melhor a realidade das nossas cidades, as dificuldades dos nossos gestores. Obrigado pela tua participação. Nós vamos seguir daqui a pouquinho pela Web TV.